Confira isso. Um homem de 24 anos em Ohio pode pegar décadas de prisão após ser flagrado fingindo ser estudante do ensino médio. Isso não é anjos da lei. Os promotores dizem que ele se matriculou em uma escola fingindo ser um adolescente venezuelano de 16 anos em situação de rua e alegou ser vítima de tráfico humano, mas investigadores descobriram suas mentiras, levando a acusações federais. Vamos analisar as principais provas contra esse falso adolescente e conversar com o psiquiatra forense, Dr. Daniel Boiber, sobre por que alguém faria algo assim. Bem-vindo ao Sidebar do Law and Crime. Sou Jesse Weber. Autoridades escolares em Perrysburg, Ohio, dizem que este homem, Anthony Emanuel Labrador Sierra, teceu uma verdadeira tapeçaria complexa de mentiras para se matricular em uma escola local, apesar de ser, aliás, quase 10 anos mais velho do que afirmava ser na época. E sua farsa acabou sendo descoberta. Isso levou a uma investigação mais ampla sobre como e quando ele entrou nos Estados Unidos vindo da Venezuela, o que ele fez desde então e também como conseguiu fazer isso. Em maio deste ano, o governo acusou Labrador Sierra de portar arma ilegalmente no país e de fornecer documentação falsa para obtê-la. Agora, vou dar um passo atrás aqui. Vou começar do início porque essa é realmente uma história inacreditável. Veículos de notícias de Ohio investigaram Labrador Sierra e suas reportagens, junto com relatórios policiais e uma acusação federal, ajudaram a criar uma linha do tempo para entendermos o ocorrido. Segundo documentos no Tribunal Federal, Labrador Sierra entrou nos Estados Unidos da América pelo Aeroporto Internacional de Miami em 24 de setembro de 2019. Há uma declaração juramentada que respalda sua prisão e acusação, incluindo uma foto dele tirada na entrada. Ele apresentou um visto de turista e um passaporte venezuelano, ambos indicando que ele nasceu em 2001, o que o tornava maior de idade quando chegou aqui. Segundo os registros de imigração, ele deveria voltar à Venezuela em 30 de novembro de 2019. Mas sabe o que houve? Não embarcou no voo. Labrador Sierra também excedeu o prazo do visto. Segundo declaração juramentada de um agente da Patrulha de Fronteira dos Estados Unidos da América, em tribunal federal, Labrador Sierra solicitou diversas vezes o status de proteção temporária e o autorização de trabalho. Ele assinou esses documentos, jurando sob pena de perjúrio que os fatos eram verdadeiros. Ao se inscrever em 2021, usou sua data de nascimento real, de março de 2001. Ele reutilizou a mesma data de nascimento ao enviar outro pedido de autorização de trabalho, segundo autoridades federais. A WTVG informa que Labrador Sierra teve proteção até 2023, quando tentou se matricular nas escolas de Perrysburg. E então, quando ele solicitou uma carteira de motorista de Ohio como residente temporário, usou sua idade real e uma carteira foi emitida para ele. Também foi incluída uma foto dela neste depoimento. A Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives afirma que ele usou essa carteira para comprar uma arma em uma loja Bass Pro, em Ohio, em 2022. Apesar de documentos indicarem que ele já era adulto, a polícia de Perrysburg afirma que Labrador Sierra enganou e virou estudante em uma escola local. O relatório policial diz que em 1º de novembro de 2023, Anthony procurou as escolas de Perrysburg para se matricular como estudante. Anthony disse que estava sem teto e era imigrante da Venezuela. Anthony disse ser vítima de tráfico humano e queria estudar lá. Em 6 de novembro de 2023, Anthony iniciou o processo de matrícula com a escola. Anthony foi informado de que precisaria apresentar uma certidão de nascimento para concluir o processo de matrícula. Em 8 de janeiro de 2024, Anthony apresentou às escolas de Perrysburg uma certidão de nascimento venezuelana com data de 2 de dezembro de 2007. A certidão de nascimento era falsa, mas a escola ainda não sabia. Labrador Sierra começou oficialmente na escola como aluno
usando só a primeira parte do sobrenome, em 19 de janeiro de 2024. E de acordo com a reportagem da WTOL, Labrador Sierra foi uma grande parte da vida escolar em Perrysburg por mais de um ano. Ele integrou a equipe de natação e o time de futebol Junior Varsity. Sim, como um adulto, preciso repetir isso. E acontece que havia um casal na comunidade que queria ajudá-lo, que queria ajudar esse novo aluno que não tinha casa nem família. Eles o acolheram novamente, mesmo sendo adulto. O relatório policial afirma: enquanto Anthony fazia a matrícula, Cat e Brad Mafford foram informados sobre ele. Os Mafford já haviam recebido intercambistas e adotado crianças antes. Os Mafford aceitaram ajudar Anthony, que se mudou para a casa deles em 21 de março de 2024. Em maio de 2024, os Mafford obtiveram a guarda temporária de Anthony. Em 18 de novembro de 2024, os Mafford obtiveram a guarda permanente pela Vara de Menores do Tribunal de Polícia do Condado de Wood. Durante o período em que Anthony morou com os Mafford, eles o ajudaram a conseguir um número de seguro social e uma carteira de motorista de Ohio. Após obter uma carteira de motorista com seu ano de nascimento real, Labrador Sierra agora possui outra de Ohio, mas com o ano de nascimento de 2007. Mas isso não foi o fim. Isso não foi o fim da documentação falsa dele. Nós vamos chegar a isso em apenas um momento. Mas as coisas começaram a realmente desmoronar em 14 de maio de 2025. Por quê? Uma mulher chamada Evelyn Camacho entrou em contato com os Maffords, alegando que Labrador Sierra tinha, na verdade, 24 anos e era o pai do filho dela. Essa criança tinha 2 anos. De acordo com o WTOL, Camacho chegou a enviar a eles foto de uma carteira de motorista de Ohio e cartão da Previdência com o sobrenome duplo e data de nascimento de 2001. Ela também enviou fotos dela mesma com o Labrador Sierra, assim como fotos dele com a criança. Segundo o relatório policial, os Maffords confirmaram que a foto na carteira de motorista de Ohio de Antônio Emanuel Labrador Sierra, nascido em 27 de março de 2001, era do mesmo Antônio que vivia com eles. Os Maffords também me disseram que Antônio possuía um veículo quando se mudou para a residência deles, um Honda Fit amarelo de 2015. Consegui confirmar que esse veículo estava registrado em nome de Antônio Emanuel Labrador Sierra, sob sua antiga carteira de motorista de Ohio. Agora, não consigo imaginar como aquela família deve ter se sentido quando esses detalhes começaram a aparecer. É difícil de acreditar. Mas então, o que os Mafford fizeram? Revistaram o quarto de Labrador Sierra. O depoimento federal afirma que os seguintes itens foram encontrados debaixo do colchão dele: um celular pré-pago, track phone, uma carteira de motorista de Michigan, que depois foi identificada como falsa, com a foto de Labrador Sierra, nome, data de nascimento de 27 de março de 1999, moeda dos Estados Unidos da América, uma pistola semiautomática Taurus 9mm G3C, 3 carregadores de 9mm carregados. O depoimento relata que os Mafford deram a arma, munição e carregadores ao advogado, que os repassou ao Departamento de Polícia de Perrysburg. Há uma nota de rodapé no depoimento indicando o que os Mafford, citados por iniciais, fizeram com a carteira de motorista de Michigan. Então, KMBM disseram à polícia de Perrysburg que destruíram a carteira de motorista de Michigan por acharem que era falsa e não queriam que Labrador Sierra a usasse. KM e BM enviaram foto da Carteira Nacional de Habilitação ao Departamento de Polícia de Perrysburg. Labrador Sierra admitiu aos investigadores que a carteira de motorista era falsa e foi adquirida online. Então, enquanto o investigador da Patrulha de Fronteira continuava investigando o Labrador Sierra, ele descobriu que, quando ele comprou a arma na Bass Pro Shops, que mencionamos antes, ao preencher a papelada, ele marcou a caixa dizendo que era cidadão dos Estados Unidos da América. Ele marcou não em resposta à pergunta se estava nos Estados Unidos da América ilegalmente e marcou não
para a pergunta se estava nos Estados Unidos da América com um visto de não imigrante. Apesar de ter entrado nos Estados Unidos da América justamente com esse visto em 2019. Segundo a declaração juramentada, Labrador Sierra assinou o formulário 4473 da Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives, confirmando que as informações eram verdadeiras e completas, e reconhecendo que declarações ou identificações falsas constituem crime federal. Então, um mandado de prisão foi emitido para Labrador Sierra e um carro em que ele era passageiro foi parado em 19 de maio de 2025. Antônio. Olá, como vai? Bem, e você está? Como você está hoje, cara? Me desculpe, Antônio. Antônio. Sobrenome? Ladradreor. Tudo bem? Pode sair por mim? Sim. Obrigado. Pessoal. Sim? Sim. Só vou tirar. Tem mais algo nos seus bolsos? Não. Ok. Agora eu vou colocar as algemas em você. Relatórios policiais indicam que o carro estava sendo dirigido por Evelyn Camacho, novamente a mãe do filho do suspeito, que mais tarde insistiu ao canal MIDIWTOL que não estava envolvida de nenhuma forma no que ele foi acusado de fazer em seus crimes de personificação. Alguns dias após sua prisão, o escritório do Procurador dos Estados Unidos da América para o Distrito Norte de Ohio anunciou acusações federais de que um grande júri federal apresentou uma acusação de 4 pontos contra ele, acusando-o de posse de arma de fogo por um estrangeiro ilegalmente nos Estados Unidos, fazer uma declaração falsa durante a compra de uma arma de fogo e 2 acusações de fazer ou usar escritos ou documentos falsos. Labrador Sierra primeiro se declarou inocente, mas depois assumiu a culpa de todas as acusações em 22 de setembro. Ele está preso desde sua prisão e permanecerá assim até a sentença, em janeiro de 2026. Pelo que entendemos, somando essas acusações, ele pode pegar até 30 anos de prisão. Enquanto tudo isso ocorria, o distrito escolar foi criticado por matricular Labrador Sierra. Desde então, o distrito destacou que seguiu as regras federais que dizem que distritos escolares públicos não podem negar matrícula a estudantes, mesmo que sejam indocumentados ou não possam comprovar residência. A escola Perrysburg afirmou que o caso envolve circunstâncias incomuns e enganosas que afetaram várias agências locais, estaduais e federais. O distrito escolar revisou suas ações em relação à matrícula e está confiante de que os canais legais adequados foram seguidos para fornecer apoio a um indivíduo que se apresentou como menor desacompanhado, conforme estabelecido na Lei de Assistência a Pessoas Sem Teto McKinney-Vento. Agradecemos a parceria com a Divisão de Polícia de Perrysburg e sua rápida ação. Por favor, entenda, Sr. Labrador Sierra criou uma rede de mentiras para manipular sistemas e enganar pessoas em vários níveis. Cumprimos a lei, fomos além do exigido e agimos de boa fé. Essa boa fé foi aproveitada por alguém determinado a explorar proteções destinadas aos vulneráveis. Agora quero abordar uma das maiores perguntas desse caso. Por quê? Por que um adulto faria tanto esforço para se matricular no ensino médio quando ele já tem toda uma outra vida? Então, para obter uma visão melhor, quero dar as boas-vindas de volta ao psiquiatra forense Dr. Daniel Boeber. Doutor, muito obrigado por dedicar seu tempo. Você já viu algo assim? Na sua opinião, por que alguém faria tudo isso para voltar ao ensino médio? Bem, não sabemos o que acontecia na Venezuela. Havia medo de deportação, desonestidade para sobreviver, necessidade de controle e alguns chamam de síndrome de Peter Pan para evitar responsabilidades adultas. Acho que neste caso havia mais acontecendo e ele sabia o que fazia. Eu acho que ele racionalizou o comportamento dele pensando que era um meio de sobrevivência. Será que poderia haver alguns traços antissociais e narcisistas no sentido de que ele estava explorando e manipulando outras pessoas?
Sabe, fingir ser um adolescente dava a ele uma cobertura, mas também dava acesso, e acesso é poder. As mentiras mais perigosas são aquelas que exploram o instinto das pessoas de ajudar, e é isso que torna tudo ainda mais assustador. Só para deixar claro, você não avaliou, questionou ou entrevistou ele. A síndrome de Peter Pan é interessante. Existe algo sobre voltar a um tempo anterior da sua vida ou fingir ser mais jovem, sendo que esse é um cara que tem um filho, responsabilidades. Isso simplifica sua vida de certa forma. Se você é mais velho, olha com carinho para aquele tempo mais simples. No ensino médio, você pode sentir muita pressão e achar que tudo é o fim do mundo. Mas se você é mais velho e volta e revive isso, o que isso te diz? Bem, isso é absolutamente verdade, né? Sabe, é porque a gente gosta, porque eu gosto de música dos anos 80, né? Isso te permite voltar para uma época em que, naquele momento, você achava que era toda a pressão do mundo, mas percebeu que tinha pouquíssimas responsabilidades e que tudo era novo e qualquer coisa parecia possível. Então, eu acho que é sobre novos começos, é sobre um recomeço. E para algumas pessoas, acho que isso pode ser muito atraente. Como alguém consegue manter a farsa por tanto tempo? Documentação falsa, certo? Tentando manter isso com alunos, professores e, de certo modo, com pais adotivos. E você só precisa continuar vivendo essa farsa. Como alguém faz isso? Já vi casos assim antes, até alguns que cobrimos aqui no canal. Teve o caso de um estudante que entrou em Yale e ele tinha históricos escolares completamente falsos. Ele construiu uma história de vida completamente falsa no ensino médio. Ele enganou todo mundo e então as coisas começaram a desmoronar quando as pessoas começaram a fazer perguntas. Acho que é preciso muita energia emocional para manter essa mentira. Mas lembre-se, não é só uma mentira. Falamos de alguém que construiu a vida sobre mentiras. Acho que quanto mais mentiras você conta, mais fácil é ser descoberto. Também é porque as pessoas simplesmente não conseguiriam acreditar que algo assim estava acontecendo. Nós, geralmente, somos predispostos a acreditar no que nos dizem. Porque quero dizer, quem pensaria que isso era um adulto interpretando esse papel? Acho que por padrão queremos acreditar nas pessoas. Mas lembre-se, sabe, há algumas pessoas que estão na casa dos 20 anos que podem parecer mais jovens. Alguns adolescentes podem aparentar ter 20 anos, tudo depende. E isso era algo que ele explorava para seus próprios fins. Agora, o vídeo da câmera corporal mostra que Labrador Sierra estava relativamente calmo durante sua prisão. Ele não resistiu nem questionou o motivo da detenção. Acho que ele não fez nenhuma pergunta. Isso te chama a atenção? Sim, porque eu acho que, de certa forma, ele pode ter sentido um alívio. Ele deve ter pensado, finalmente me pegaram. Sabe, eu finalmente posso respirar aliviado e não preciso mais manter essa mentira, não preciso mais sustentar essas mentiras e esse engano. Isso é um foco constante na minha vida todos os dias e consome tanta energia mental. E agora, finalmente, eu posso basicamente relaxar e desistir porque era só uma questão de tempo até eu ser pego e agora aconteceu. Qual o impacto disso nas pessoas que o conheciam? Que tipo de impacto isso tem nos colegas de classe, amigos, colegas de trabalho, companheiros de equipe? Vamos começar por aí. Bem, eu acho que, sabe, para essas pessoas vai ser muito mais difícil acreditar nas pessoas. Eu acho que se elas, sabe, acreditavam que as pessoas eram basicamente boas e que tinham o melhor interesse delas em mente, acho que isso vai ser um choque de realidade para elas. E elas vão aprender muito rápido que existem pessoas no mundo dispostas a quebrar a lei, dispostas a enganá-las e manipulá-las para alcançar seus próprios objetivos. E quanto à família local, que assumiu a tutela dele, deu um lugar para ele morar, deu uma vida para ele. Sim, isso é assustador para mim porque ele sabia que estavam tentando ajudá-lo, mas ainda assim quis explorá-los e eles confiaram nele. E eu acho que eles tiveram o tapete puxado debaixo dos pés. Isso vai mudar a forma como eles enxergam o mundo e a disposição deles em ajudar outras pessoas, porque ele meio que estragou isso para eles. Dr. Böber, como o senhor avaliou a decisão dele de se declarar culpado? Isso o surpreendeu? Não me surpreendi, pois geralmente as pessoas se declaram culpadas no Tribunal Federal. Obviamente, porque da forma como as regras são estabelecidas, é muito mais difícil para eles. As regras de evidência, o julgamento de surpresa, a alta taxa de condenação, o fato de que, se aceitarem um acordo, vão pagar o que chamam de taxa de julgamento. No Tribunal Federal, geralmente as pessoas se declaram culpadas.
Criei uma pergunta que costumo te fazer em quase todos esses casos. E a minha pergunta é: se você tivesse a oportunidade de sentar com esse cara, tivesse 3 horas completas, 4 horas, eu nem sei quanto tempo uma entrevista dessas levaria. O que você perguntaria para ele? O que gostaria de saber? E quais condições de saúde mental procuraria? Então eu gostaria de saber o que estava acontecendo lá na Venezuela. Eu gostaria de saber sobre o histórico de traumas dele. Eu gostaria de saber do que ele estava fugindo e por que ele queria tanto ficar nos Estados Unidos. Gostaria de saber o histórico de saúde mental dele. Ele já foi atendido por psiquiatra? Ele foi diagnosticado com depressão ou transtorno psicótico? Usava drogas ou álcool, né? Esses são todos os tipos de perguntas que eu gostaria de fazer para ele. Relatos indicam que ele afirmou ter sofrido abuso e negligência na Venezuela. Se for verdade, qual o papel disso no contexto? Olha, essa é uma questão altamente politizada no momento e está sob escrutínio. Mas acho que o que devemos lembrar é que não sabemos pelo que muitas dessas pessoas estão passando em seus países de origem. Isso não justifica estarem infringindo a lei ao estarem aqui ilegalmente, mas explica o motivo de agirem assim. Para algumas dessas pessoas, é apenas uma questão de sobrevivência. Para sobreviver, eles aceitam certa flexibilidade moral e até infringem a lei para se proteger e proteger a família. Quis dizer que, em geral, se alguém sofre abuso ou negligência, isso pode levá-lo a viver de forma falsa ou a voltar ao ensino médio, por exemplo. Então, não é incomum que pessoas que foram abusadas e negligenciadas meio que deixem o passado para trás, por assim dizer, e novamente tentem fingir ser algo que não são para criar uma nova identidade, para criar um novo começo e recomeçar. Isso é algo que eu certamente já vi antes em outras vítimas de abuso e em outras pessoas que sofreram traumas. Que situação. Dr. Daniel Bober, obrigado pelo tempo. Bom revê-lo. Obrigado, Jesse. Isso é tudo que temos para vocês agora aqui no Sidebar, pessoal. Muito obrigado por nos acompanharem. E como sempre, por favor, inscreva-se no YouTube, Apple Podcasts e Spotify, onde quer que você ouça seus podcasts. Me siga no X ou Instagram. Sou Jesse Weber, até a próxima.